O carvalho possui várias representações, entre eles a hospitalidade, força, honra e eternidade. O carvalho era adorado pelos pagãos como sendo a árvore da vida. Algumas vezes é encontrado com este significado. As chamas voltadas para cima representam a vida. Acesa faz referência à imortalidade. Significa que é uma alma que não se apaga, mesmo diante da inexistência do corpo material. A concha simboliza renascimento, proteção e a jornada espiritual. É frequentemente associada ao batismo cristão, já que a concha é usada para derramar a água, representando purificação e nova vida. Também pode evocar a ideia de abrigo e acolhimento divino, indicando que a alma do falecido está guardada e protegida. Em alguns contextos, a concha remete ao caminho do peregrino, como no símbolo de Santiago, reforçando a noção de viagem espiritual rumo à eternidade. Uma espiga de milho em uma lápide significa que o falecido poderia ter sido um fazendeiro. Costumava ser um costume enviar milho em vez de arranjos florais para a família de um fazendeiro. Pode representar outros tipos de grãos. Como alternativa, sementes de milho podem simbolizar o renascimento. Flores, folhas e frutos são símbolos ligados ao ciclo da vida, à renovação e à esperança. As flores representam a beleza efêmera da existência e a pureza da alma. As folhas evocam continuidade, crescimento e ligação com a natureza. Já os frutos simbolizam plenitude, realização e a colheita espiritual da vida vivida. Juntos, esses elementos transmitem a ideia de que a morte não é fim absoluto, mas parte de um ciclo maior, em que a vida se transforma e renasce em outra dimensão. A flor de lis simboliza pureza, luz e espiritualidade. É muito associada à Virgem Maria, representando a castidade e a devoção, além de ser um emblema de realeza e poder, especialmente ligado à monarquia francesa. Em túmulos, transmite a ideia de fé, nobreza de espírito e esperança na vida eterna, funcionando como um sinal de elevação moral e espiritual do falecido. A flor quebrada ou murcha simboliza a fragilidade da vida e a morte prematura. A flor, que normalmente representa beleza, juventude e vitalidade, quando aparece caída, partida ou sem viço, transmite a ideia de que a existência foi interrompida antes do tempo ou que a juventude se perdeu. É um símbolo de finitude, lembrando que toda vida, por mais bela que seja, está sujeita ao ciclo natural de declínio. Os girassóis simbolizam principalmente a devoção e a eternidade, pois sua característica de seguir o sol é interpretada como busca constante pela luz divina. Também representam fé, esperança e espiritualidade, transmitindo a ideia de que a alma do falecido permanece voltada para a transcendência. Além disso, evocam gratidão e lembrança duradoura, reforçando o vínculo afetivo entre os vivos e os que partiram. A grinalda ou guirlanda é um dos símbolos nos cemitérios mais utilizados. A grinalda, em formato de coroa de flores, simboliza a vitória, distinção, eternidade, imortalidade e o triunfo da vida sobre a morte. A grinalda de louro é encontrada em túmulos daqueles que atingiram destaques nas artes ou carreira militar. Grinalda de rosas representa a beleza e virtudes do falecido. A era, por ser uma planta que dura todas as estações do ano, a vida eterna é sua representatividade. Representa também a memória do falecido, imortalidade e o afeto eterno. A palma para os antigos romanos é símbolo de vitória. Para os cristãos significa a glorificação celestial, representando o triunfo dos mártires sobre a morte. Quando Cristo segura um ramo de palmeira, significa sua vitória sobre o pecado e a morte. Papoula simboliza o sono eterno, a paz e o descanso após a morte.
por estar associada ao ópio e ao poder de induzir o sono profundo, tornou-se um emblema da transição tranquila entre a vida e a eternidade. Também pode representar esquecimento e libertação das dores terrenas, reforçando a ideia de que o falecido encontrou serenidade. A pinha simboliza fertilidade, vida eterna e espiritualidade. Por ser fruto cheio de sementes, ela representa abundância e continuidade da existência, evocando a ideia de que a morte não é fim, mas transformação e renascimento. Em contextos religiosos, a pinha também está ligada à iluminação espiritual e à ligação entre o humano e o divino, funcionando como um emblema de esperança na eternidade. A rosa é uma flor que remete à pureza, além de representar a trajetória da pessoa falecida. Isso porque, como é uma flor que possui espinhos, pode ser utilizada a metáfora de percorrer um caminho espinhoso até alcançar a glória. O cristianismo considera a rosa como símbolo de Maria. O sol é um símbolo de morte e renascimento. Na Europa, antes do século XIX, a maioria dos túmulos era voltada para o sol nascente. Um símbolo do sol em uma lápide pode simbolizar o fim da vida e a vida após a morte ou o renascimento. Muitas civilizações antigas acreditavam na vida após a morte, e o sol era um dos principais símbolos do renascimento. O trigo é um símbolo de fertilidade, abundância e ciclo da vida. Ele representa a colheita espiritual, a ideia de que a vida terrena gera frutos que serão recolhidos na eternidade. Também remete à ressurreição, pois o grão precisa morrer para germinar novamente, evocando a passagem bíblica: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O tronco de árvore cortada simboliza a vida interrompida. Ele representa a morte prematura, o fim inesperado de uma existência que ainda tinha muito a crescer. A árvore, por si só, é um emblema de vitalidade e continuidade. Quando aparece cortada, transmite a ideia de que o ciclo foi interrompido antes do tempo natural. Uvas representam abundância, comunhão espiritual e a promessa da vida eterna. Ligadas ao vinho, remetem ao sangue de Cristo e à salvação, evocando também fertilidade e continuidade, já que os cachos sugerem plenitude e união. Assim, seu simbolismo traduz a ideia de colheita espiritual e renovação da alma diante da eternidade.